Para a palavra de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículos de 10 ao 17. Os irmãos que estão nos assistindo pela rede Semear, Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17. Eu quero a companhia de todos os irmãos nessa leitura. Nós estaremos meditando um pouco o que a palavra do Senhor tem para nos dizer esta noite. Todos acharam? Lucas capítulo 9, versículos 10 a 17. Diz assim o texto sagrado: E regressando os apóstolos, contaram-lhes tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e eles os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos no lugar deserto, ou em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram. E todos saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Você pode glorificar o nome do Senhor por esse grande e poderoso milagre. Igreja de Cristo, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, creio eu, até dos que não servem ao Senhor, que é a multiplicação, ou a primeira da multiplicação que o Senhor fez de pães e peixes, ou pelo menos a primeira da que foi registrada, visto que João disse que muitos dos milagres que Jesus fez não podiam ser escritos porque não tinha material humano nem material físico para colocar todos os milagres que Jesus tinha feito enquanto viveu aqui na terra antes da sua crucificação. Esse texto mostra que Jesus, ele mandou os 12 discípulos curar os enfermos, expulsar os demônios, dando a eles poder e virtude. E os 12 discípulos fizeram esta ação, fizeram o que Jesus tinha determinado que eles tivessem que fazer, e eles fizeram isso com muita autoridade, com muito poder, e eles ficaram muito felizes por isso. E quando eles voltaram, Jesus disse: Olha, nós vamos a um lugar deserto. E só foi Jesus com os seus discípulos. Jesus levou eles a um lugar deserto na cidade de Betsaida, ou Betsaída. De qualquer forma, eles foram só eles, mas onde Jesus está, sempre tem alguém para dizer onde Jesus está, né? Sempre tem alguma palavra, alguma boca para dizer: olha, Jesus está naquele lugar. Sempre tem um missionário de Jesus falando, anunciando as boas novas. E a multidão foi até aquele deserto. A multidão foi até aquele lugar. E eles foram para aquele lugar. Jesus queria se afastar da multidão. Eles foram ao encontro de Jesus. Então, eles estavam assumindo a responsabilidade da sua condução até aquele deserto e da sua manutenção naquele deserto.
Jesus não fez convite para eles irem até lá. A responsabilidade de Jesus dar alimento era apenas para ele e para os 12. Mas a multidão foi. E nós percebemos que a multidão foi e não foi preparada. Essa multidão foi até Jesus, cerca de 5.000 homens, e tem além dos homens os agregados, mulheres, filhos. Uma multidão muito grande, e eles foram lá, ouviram Jesus, porque quando Jesus está, tem doutrina. Aonde Jesus está, tem palavra. Aonde Jesus está, tem ensino, tem direção. Aonde Jesus está, tem a condição. Jesus sempre dá o caminho certo a seguir. Jesus sempre dá alguma instrução. Jesus sempre explica alguma coisa da lei. Jesus sempre mostra alguma coisa do reino dos céus. Jesus sempre mostra alguma coisa acerca do reino de Deus. Ele sempre vai contar alguma parábola. Ele sempre vai contar algum ensino. Onde Jesus está, tem ensino. E a palavra de Deus diz: e recebeu. Jesus recebeu a multidão. E ele falava do reino de Deus. Eu imagino que muitas das parábolas que Jesus contou e estão registradas na palavra do Senhor, Jesus contou nesse deserto, onde ele falava: olha, o reino dos céus é assim, o reino dos céus se conquista assim, o reino dos céus se faz assim. Então, quando a gente vai ouvir as parábolas mostram como é o reino dos céus. Jesus vai dizer: olha, o reino do céu funciona assim, e conta a parábola. Então eu imagino que Jesus contou algumas parábolas nesse período aqui nesse deserto de Betsaida, onde ele recebeu aqueles discípulos, uma comitiva de pessoas, de homens e mulheres, que não eram exatamente convidados por Jesus. Mas a palavra de Deus diz que de maneira nenhuma aquele que chega até ele será lançado fora. Então ele contou os seus reinos, mostrou, falava-lhes do reino de Deus. Aquilo que nós vivemos hoje, Jesus já estava ensinando aqueles homens e aquelas mulheres. Mas também Jesus fazia, porque onde Jesus está não é só palavra. Onde Jesus está tem poder. Onde Jesus está tem milagres. Onde Jesus está tem curas. Onde Jesus está o diabo não fica. Onde Jesus está as pessoas são libertas. Aonde Jesus está, milagres poderosos e inacreditáveis acontecem. Então a palavra de Deus diz: e ele curava os que necessitavam de cura. E nesse evento, depois de algum tempo, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, nós viemos aqui a sós. Nós viemos para um deserto, porque imaginávamos que nos seguiríamos até o deserto. Não imaginávamos que eles estariam conosco aqui, neste lugar onde não tem comida. Não há lugar próximo para comprar comida. E mesmo que tivesse, era muita comida para muita gente. Então despede esse povo. Fala para esse povo: ó, eu já ensinei para vocês. Eu já dei instruções. Eu já expliquei como é que é o reino dos céus. Eu já fiz milagres, agora vai para casa. Era isso que os discípulos pediram a Jesus. E a gente sabe que Jesus disse: não. Dai-lhe voz de comer. Segura essa palavra. Dai-lhes voz de comer. E eles disseram: olha, mas só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser isso, a única outra saída para a gente cumprir a sua ordem é ir nas muitas aldeias que não estão próximas e sair comprando pão e trazer para cá para eles. Aí Jesus disse: vocês não precisam sair da minha presença. Vocês não precisam se desesperar. Vai, pega esses pães, pega esses peixes, que a gente se resolve aqui. Ajeita, arruma a multidão de 50 e 50. Enquanto isso, eu vou apresentar esse problema nas mãos do Senhor. E a palavra de Deus diz que eles foram saciados. Saciados de tal forma que sobraram pães que eles não quiseram comer. Pães esses que eles não precisavam mais comer. É aquele negócio, já encheu a barriga. Não precisa mais comer pão, não precisa mais comer peixe.
já estamos satisfeitos, a fome já foi saciada. E não só a fome, o desejo de comer também já foi saciado. E levantou 12 cestos de pedaços de pães e de peixes. A pergunta é: como Jesus multiplicou esses pães? Eu não sei. Ele pode ter multiplicado para os pães, ó, vai dar isso aqui, e na hora que ele vai entregando aos discípulos, pode ter acontecido a multiplicação. Ou na hora que os discípulos foram com os pães e iam distribuindo, o milagre acontecia na hora que os discípulos entregavam os pães e os peixes à multidão. Ou ele multiplicou o pão de uma vez e começou a dar. Eu não sei como foi, eu sei que aconteceu um milagre poderoso, um milagre maravilhoso. Quando a gente fala de saciar a fome, nós estamos falando de saciar desejos, saciar necessidades, saciar vontades. E a palavra de Deus diz que Jesus atendeu às necessidades daqueles discípulos, daqueles que estavam seguindo. É bem verdade que depois Jesus vai criticar aquela multidão. É bem verdade que Jesus vai questionar aquela multidão. Vocês só estão aqui porque sabem que vão ter comida, porque sabe que vai ter provisão, porque sabe que tem providência, mas não estão aqui para ouvir realmente a palavra. Vocês não estão aqui para realmente receber do poder. É bem verdade que muitos desses que ouviram o milagre não se aperceberam que o milagre estava acontecendo. Tem muita gente que vê o milagre de Deus e não percebe que o milagre está acontecendo, e não se atenta ao milagre e se achega ao Criador do milagre. Mas vamos entender um pouco esse texto para que a gente possa praticar nas nossas vidas. Primeira coisa, tinha uma multidão. Jesus diz: dai-lhe voz de comer. É Jesus quem disse que nós devemos atender às necessidades dos necessitados. Naquela época, a figura dos necessitados eram as viúvas, eram os pobres e eram os órfãos. Hoje, nem toda viúva é necessitada, nem todo órfão é necessitado, mas temos ainda pessoas que necessitam de pão, temos ainda pessoas que necessitam de água, necessitam de alimento. E não é só o alimento da palavra de Deus, é alimento físico mesmo, e nós precisamos atender essa necessidade deles. Se não atendermos esta necessidade, a nossa salvação pode estar comprometida. Porque a salvação é por fé, nós recebemos essa fé que Jesus nos salvou, mas nós temos que aceitar Jesus também como Senhor. E o Senhor Jesus, olha, dá-lhe o voz de comer. E no final, muitas pessoas não serão salvas porque não atenderam os necessitados. Estive com fome e não me deste de comer. Estive com sede e não me deste de beber. Precisei de receber abrigo e não me deste em abrigo. Estive preso e não foram me visitar. Estive doente e também não foram me visitar e não me levaram remédios. É isso que o Senhor vai dizer às pessoas que não praticam uma verdadeira religião, que era atender aos necessitados. Mas nós também temos que entender que Jesus quer que a gente alimente as multidões com a palavra de Deus. Por que eu entendo que também nós precisamos alimentar as multidões com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é milagre, a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é vitória. Jesus diz: olha, vocês vão alimentar esta multidão, não é com as suas forças. Vocês vão alimentar esta multidão, não será com as suas capacidades, não será com os seus recursos financeiros, não vão alimentar esta multidão com os seus talentos, não vão alimentar as multidões ou a multidão com as suas condições. Vocês vão alimentar as multidões com o meu poder. Para receber poder, tem que crer. Para receber poder, tem que estar em consagração.
para receber poder, tem que estar em jejum, tem que estar em oração, tem que estar em meditação da palavra de Deus. Porque a gente não sabe a hora que vai necessitar usar o poder de Cristo. Os discípulos certa vez ficaram discutindo com os fariseus acerca de umas coisas e esqueceram que tinha que expulsar os demônios de uma criança. Porque eles ficaram mais preocupados com as questões teológicas, com as questões religiosas, com as questões administrativas, não se atentaram ao poder da palavra de Deus, eles não tiveram forças suficientes para expulsar aqueles demônios. Aí Jesus diz: olha, vocês vão alimentar as multidões com o meu poder. É com o meu milagre. Não precisam saber como isso vai acontecer. Tem poucos pães, tem poucos peixes, mas vai ter condição de alimentar esta multidão. Esta multidão vai ser saciada. Esta multidão terá sua necessidade de comida saciada. Não precisa despedir a multidão. Não precisa lançar fora. Dai voz de comer. Ah, mas eu tenho pouca leitura da Bíblia. O que tem, Deus já é suficiente para Deus fazer milagre. O que tem já é suficiente para Deus fazer milagre. Ninguém não é tão pobre que não possa dar alguma coisa para servir, para Deus fazer milagre. Ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa de Jesus. Portanto, coloque aquilo que você tem nas mãos do Senhor e veja o milagre de Deus. As multidões podem ser alimentadas através das suas vidas. Coloque-se diante de Deus como tocha viva. Coloque-se diante de Deus na brecha. Coloque-se diante de Deus, mesmo que o azeite seja pouco, mesmo que a farinha seja pouca, mesmo que o pão seja pouco, mesmo que o peixe seja pouco, mesmo que o recurso financeiro sejam poucos, nas mãos de Deus é o suficiente para fazer milagres. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso. Então, coloquei nas mãos do Senhor o problema. Agora é obedecer a Jesus. E nós vamos observar que Jesus, no seu ministério, ele gosta das coisas organizadas. Olha, tem uma multidão aí. Mas não vai ser assim bagunçado. Vamos organizar de 50 e 50. E eu não sei exatamente o motivo do que Jesus mandou organizar de 50 e 50. Aqueles 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Mas com certeza era um meio de comprovar para aquelas pessoas e para os discípulos que tinha muita gente. Porque você olha assim, acontece muito no Brasil, você tem lá uma manifestação, aí a polícia diz, olha, tem 3.000, os organizadores da manifestação, não, tem 10.000, aí Jesus, não, vamos acabar com essa bagunça aí, vamos organizar de 50 e 50, vocês vão saber quantos homens tem, para deixar claro que o milagre vai ser grande. A organização também é para mostrar aos discípulos que não podem fazer as coisas bagunçadas. Não é porque Deus tem todo o suprimento, não é porque Deus tem todo o poder que as coisas têm que ser bagunçadas, têm que ser organizadas. Eu conheço um pastor que ele recebeu de Deus uma capacidade de orar e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Ele já pregou aqui. Muita gente foi batizada aqui no dia que ele pregou. E eu acho engraçado que ele sempre manda organizar em fileiras. É a organização. Então Jesus organizou de 50 e 50. E aí o milagre vai acontecer. Os discípulos não puderam questionar Jesus. Ah, Jesus, mas só tem 5 pães. Só tem 2 peixinhos. Não puderam questionar. É obedecer Jesus. Tem pouca coisa, tem pouco dinheiro,
mas obedeça a Jesus. Tem pouca palavra, tem pouco momento, obedeça a Jesus. Obedecer a Jesus é a garantia de que tudo vai dar certo. Não adianta ter muito e não estar obedecendo a Jesus. Se diz que no tempo dos apóstolos, depois que Jesus subiu ao céu, que mandou o seu Espírito, no tempo dos apóstolos, os apóstolos não tinham recursos financeiros. Tanto que Pedro chegou para um homem e disse: olha, eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas nós temos poder, nós temos unção, nós temos graça, nós temos alimento suficiente e o que temos vai resolver o seu problema, vai saciar a sua necessidade. Levanta e anda. Aí muita gente pega e diz: olha, naquele tempo a igreja não tinha prata, não tinha ouro, mas tinha poder. Hoje será que parece que é o contrário, né? Tem riqueza, tem ouro, tem prata, mas muitas igrejas não têm poder. Eu não posso generalizar, porque tem igreja que tem poder ainda. A ADEF tem muito poder. É só você chegar aí depois do culto, colocar na página da Rede Semear testemunhos, você vai encontrar um monte. E isso só os que foram contados e foram gravados, porque tem outros aí que ainda vão ser gravados. Ou seja, tem igrejas ainda com poder, com unção, com graça, e que é o suficiente. Para ter isso é só obedecer a Jesus, é só obedecer aos mandamentos. Mas Senhor, para que organizar de 50-50? Não interessa. Se Jesus mandou organizar, faça daquele jeito. Se Jesus disse, se a instrução é fazer daquele jeito, faça daquele jeito. Se o pastor disse, olha, faça desse jeitinho aqui, mas por quê? Não interessa, faça do jeito que foi mandado, faça do jeito que foi orientado. Se fazer isso, tenha certeza que o poder de Deus será manifestado. Então, o milagre aconteceu. Aquela multidão comeu tanto que sobejou. E comeram e todos se saciaram. É o que diz a palavra do Senhor. Ou seja, uma das características que nós podemos confiar no poder de Deus é que é um poder que sacia. É um poder que dá graça o suficiente para eu não precisar ficar inventando arte, inventando coisas. Tem que fazer desse jeito aqui para atrair. Não, obedeça a Jesus. Obedeçamos a Jesus e o milagre vai acontecer de tal forma que todos se saciarão. Não só comerão, mas se saciarão. De tal forma que não vai poder ter, não, espere para outro dia, vamos usar isso aqui para mais tarde, agora não, senão a gente vai entrar no pecado da gula. Outra característica do poder de Jesus é que é um poder que sempre dá a mais. A palavra do Senhor Jesus diz que Ele dá muito mais do que pedimos, do que pensamos ou do que imaginamos. Talvez aqueles discípulos disseram, só multiplica o suficiente para saciar, ou só multiplica o suficiente para esse povo matar a fome e voltarem para suas casas. Mas Jesus sempre dá muito mais do que pedimos, do que imaginamos e até do que necessitamos. Sobejou 12 cestos de pedaços de pães. Dá para até ser um cesto para cada discípulo, que até essa altura não jejuavam. De qualquer forma, um cesto não era um cestinho pequeno, era um cesto grande. Então, quando nós estivermos diante do Senhor, nós temos que ter essa noção. Porque tem muita gente que critica quando uma pessoa é abençoada de forma tão poderosa que ela fica imaginando, meu Deus, eu não mereço, eu não preciso.
É verdade que nós não merecemos, às vezes é verdade que nem precisamos do tanto que Jesus está dando, mas Jesus sempre dá muito mais do que precisamos e do que necessitamos. Outra coisa que nós aprendemos sobre o poder de Jesus, ou sobre a pessoa de Jesus, é que Ele dá muito mais do que nós precisamos, é que Ele dá muito mais do que necessitamos, mas Ele não quer. Uma coisa que acontece muito nos nossos dias, quando temos muito. Deus não quer desperdício. Sobrou esses pães, vamos jogar fora. É ao contrário, por exemplo, no maná, que quando caía do céu, sobrava, e Deus diz, não juntem maná. Ali foi uma ordem expressa de Deus, para não juntar maná para outro dia. Aqueles que teimavam, pegavam aquele maná e juntavam, quando chegava no outro dia estava estragado, não prestava para nada. A não ser que tenha uma ordem expressa de Deus, não é para desperdiçar. Até porque Deus estava querendo mostrar para a nação de Israel que Ele tinha com abundância. A abundância é o tempo que for necessário. Aqui é outra situação, eles precisavam comer e Deus deu comida, saciou. Ainda tem mais pão, ainda tem mais peixe. Por isso eu não sei como é que Jesus fez aquele milagre. Eu sei que sobrou muito. E Ele não quer que seja desperdiçado. 12 cestos de pedaço. Guarda esses. Uma hora vocês comem depois. E o pão de Jesus pode ficar tranquilo que não fica duro. O pão de Jesus pode ficar tranquilo que não estraga. Não fica ruim. Pode ficar tranquilo, pode comer amanhã que vai estar do mesmo jeito. Pode comer depois que vai estar do mesmo jeito. O milagre de Jesus pode ser consumido mesmo depois que ele aconteceu, que vai estar do mesmo jeito. Então, irmãos, nós temos aqui muitas coisas a aprender com este evento. A primeira é que Jesus quer que os seus discípulos, que aqueles que o seguem, atenda às necessidades dos povos, atenda às necessidades das multidões, e atenda como? Pelo poder da palavra de Deus, pelo poder milagroso de Jesus. Atenda não é com a previsão do que vai receber amanhã, mas do que vai receber no momento que Deus quiser. Se Deus quer, é para deixar a providência no último segundo, espera e vai receber. Se Deus quer entregar antes, que faça uma poupança que vai aguardando, que se faça. Mas se Ele quiser entregar no último momento, pode esperar, Ele vai entregar. Então espere o poder de Deus para saciar as nações. Precisamos entender que precisamos ser organizados. As coisas da nossa vida não podem ser desorganizadas. Precisamos entender que o milagre de Deus sempre vem em abundância incontrolável. E também precisamos entender que não podemos desperdiçar aquilo que Deus nos deu. A palavra diz que Deus nos deu a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Comprou a nossa salvação. Garantiu a nossa libertação, garantiu a nossa justificação e ainda nos deu uma esperança de vivermos eternamente com Ele, um perdão inigualável, um perdão poderoso, um perdão que ninguém poderia fazer, Jesus fez. Portanto, não desperdice o milagre que Deus fez na cruz do Calvário, não desperdice a bênção que Jesus fez no Calvário. Ele pode dar riquezas, Ele pode dar em abundância, coisas que nós não necessitamos, mas não desperdice o milagre principal de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Que essa palavra possa produzir em nós frutos, e frutos que curem, frutos que deem vida, que nós possamos aprender com Jesus, que nós possamos aprender com esta palavra,
temos que ter certeza, irmãos, nós servimos a um Deus que tem milagre. Nós servimos a um Deus que quer saciar as multidões, e Ele vai usar aqueles que seguem a Ele. Nós temos que aprender a obedecer a Jesus. Nós temos que aprender a aceitar a organização de Jesus. E nós temos que aprender a conviver com muito de Jesus.